Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje na disciplina de Introdução a Sistemas Operacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos sistemas operacionais da Microsoft, iniciando lá no MS-DOS e indo até o Windows 10, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Então, primeiramente, eu deixei uma foto aí para vocês do Bill Gates e do Paul Allen, que foram os criadores da Microsoft, os fundadores, né? Na primeira foto eles estão em 1981 e na segunda foto eles recriaram essa mesma foto em 2013. O cara de vermelho que vocês já devem conhecer pelas imagens aí da internet é o Bill Gates e o cara de terno azul é o Paul Allen, cofundador da Microsoft, juntamente com o Bill Gates. Então a história foi assim. O primeiro sistema operacional da Microsoft, ele na verdade não era ainda o MS-DOS. Ele era um sistema chamado de QDOS, que ele foi criado por Tim Peterson, da Seattle Computer Products. Foi assim que aconteceu. Naquela época, um sistema operacional ele era criado para trabalhar especificamente com um processador. Então, se eu fizesse um sistema, ele era para trabalhar com um processador específico. E aí foi assim. Lançou-se o processador 8086 e ele ia entrar no mercado. Eles chamam de sistema 8086, mas ele era um processador, tá? Então lançou-se esse processador 8086, precisava lançar os computadores com o processador 8086 no mercado, porque também naquela época não se podia trocar o processador de um computador, ele era fixo no computador. Então, queria-se lançar esse processador no mercado, porém não havia um sistema operacional para ele ainda. E aí uma empresa chamada Digital Research, ela anunciou que ela havia criado, que ela estava terminando de criar um sistema operacional chamado CP/M86, especificamente para o processador 8086. E aí ela criou uma expectativa no mercado e nenhuma outra empresa, então, se dedicou a lançar um sistema operacional para o 8086 porque a Digital Research já não tinha anunciado que tinha esse sistema operacional e que ela estava criando, tá? Essa empresa, ela havia lançado um sistema operacional para ser utilizado nos computadores com chip com processador 8080, ou também chamado de Z80, e ele era bastante popular, ele era o CP/M da Digital Research, e ele era utilizado nesses computadores com processador 8080, já era bastante conhecido, era o sistema operacional mais utilizado para esses processadores. Então, quando a Digital Research anunciou que ela ia fazer o sistema operacional para o 8086, ninguém mais resolveu lançar. Só que aí, ela adiou a chegada do CP/M86 por um ano. E aí a Seattle Computer decidiu que ela então ia criar o seu próprio sistema operacional para os chips 8086 e ela chamou esse sistema operacional de QDOS. E 4 meses depois que ela decidiu, então em agosto de 1980, o QDOS estava pronto para ser lançado no mercado. E aí logo depois do lançamento do QDOS, uma outra empresa que era sediada também em Seattle, nos Estados Unidos, que era chamada de Microsoft, decidiu então comprar o QDOS e fazer algumas alterações nele e lançar esse sistema operacional sob o nome de MS-DOS, que significava Microsoft DOS, Disk Operating System, que eu já falei para vocês, né? Então, como ele era o QDOS, quando a Microsoft comprou, ela mudou o nome e passou a chamar de MS-DOS. Então, alguns meses depois, o MS-DOS foi lançado, surgiu o CP/M86, só que aí a Microsoft foi lançando versões aperfeiçoadas do MS-DOS e tal, e aperfeiçoando certas versões, e lançando elas de maneira numerada, por exemplo, MS-DOS 1.0, MS-DOS 2.0, e aí acabou que o CP/M86 foi ficando para trás com esses lançamentos do MS-DOS, e aí ela foi melhorando, lançando outras versões, tá? A última versão do MS-DOS que foi lançada até o Windows tomar conta do mercado foi a versão 6.22. E aí depois o MS-DOS perdeu espaço para o Windows
porque ele era realmente um sistema operacional mais fácil de ser usado. Eu deixei aí as imagens de alguns computadores utilizando o sistema MS-DOS. Eu já mostrei para vocês lá na aula anterior como é que era mais ou menos o sistema, né? Tela preta, letras, não utilizava mouse, não tinha ícone, não tinha figura, não tinha janela, não tinha nada visual, tá? Tinha alguns joguinhos, mas basicamente eles eram realizados nessa tela aí, como se fosse o joguinho do dinossauro, quando a internet dá pau hoje no Google Chrome. Aí, paralelamente ao MS-DOS, enquanto o MS-DOS ainda existia no mercado, a Microsoft resolveu criar uma nova linha de sistemas operacionais que foi chamada de Windows. E aí, o Windows ele era criado em cima do MS-DOS, porém, a diferença dele é que ele tinha mais facilidade na utilização. O Windows já utilizava o mouse, né? Ele era mais visual e ele chegou ao mercado pela primeira vez no ano de 1985. As primeiras versões que foram criadas do Windows nada mais eram que uma interface gráfica para o MS-DOS. Se você fosse pegar a fundo, se você fosse analisar o que estava por trás daquela coisa bonitinha que tinha, né, que a gente conseguia ver e utilizar, na verdade o que estava por trás era basicamente o MS-DOS, e foi assim com grande parte das primeiras versões. Vocês podem observar aqui a mudança da logomarca. Essa daqui é do Windows 1.0 até o Windows 8, que é que se mantém para o Windows 10 hoje em dia também. A primeira versão que foi lançada do Windows foi o Windows 1, foi lá em 1985, em novembro de 85, e foi a primeira tentativa da Microsoft de lançar uma interface gráfica para o sistema operacional que ela já utilizava, que era o MS-DOS. Então, você poderia utilizar o mouse e ele incluía também um joguinho para ensinar como utilizar o mouse, tudo bonitinho. Só que se você preferisse utilizar linhas de comando assim como era no MS-DOS, você poderia utilizar ele dessa forma também. Olha só, era mais ou menos essa a interface do Windows 1, mais ou menos isso que se conseguia ver quando se ligava o Windows 1, tá? O Windows 2 ele já foi lançado em dezembro de 87 e a grande inovação que ele trouxe, a coisa que mais saltava aos olhos dos usuários, é que ele trazia a possibilidade de uma janela sobrepor a outra. Então essa coisa que a gente faz hoje de usar 2, 3 programas ao mesmo tempo, um sobrepondo o outro, nasceu no Windows 2, essa possibilidade. Também nasceu as possibilidades de maximizar e minimizar uma janela. Veio o painel de controle, que é lá onde a gente vai, por exemplo, para desinstalar um programa. E aí algumas outras ferramentas, como o pacote Office, que é extremamente importante hoje em dia, como Word, Excel e tal, nasceram todos no Windows 2. Essa é a interface do Windows 2. Vocês podem ver aí que tem uma janela próxima à outra, tá? Elas se dividem na tela, elas conseguem maximizar e minimizar. Já no Windows 3, ele foi lançado em 1990 e aí ele foi o primeiro sistema operacional que exigia um disco rígido para ser instalado, um HD. Os outros sistemas, eles vinham em disco separado, então você precisava de um disquete, por exemplo, para o seu sistema poder funcionar. E aí, o que ele trouxe foi que os programas que antes eram do MS-DOS, agora eles poderiam ser executados no Windows de forma normal, em uma janela. Então, quem gostava de utilizar os programas do MS-DOS, mas não se adaptava com aquela interface de tela preta e linhas brancas, agora poderia utilizar os programas do MS-DOS, porém com uma interface gráfica mais bonitinha. E aí, nessa versão também foi que veio o jogo Paciência, tá? Essa é a interface do Windows 3, um pouco mais elaborada, de certa forma, do que a do Windows 1 e do que a do Windows 2. O Windows 3, ele foi, assim, tão significativo que teve uma versão separada, que foi o Windows 3.1, que foi bastante impactante também nas atualizações. Ele não foi um Windows totalmente novo,
mas ele teve atualizações bastante significativas que foram importantes para a história do Windows. Então ele já exigia 1 MB de memória RAM para ser executado e depois de instalado ele ocupava 15 MB do disco rígido. Hoje em dia a gente tem sistemas de gigas de memória RAM, né? Mas antigamente 1 MB de memória RAM era bastante coisa para ser executado. E ele trouxe também o campo minado como sua estreia em um sistema operacional da Microsoft. Esse aí é um Windows 3.1, também já bem bonitinho, bem mais fácil de ser utilizado do que os sistemas anteriores. Depois do Windows 3, a gente parou com aquela sequência de 1, 2 e 3 e pulamos para o Windows 95, que curiosamente foi lançado no ano de 1995, era o Windows 95, e ele trouxe como principal inovação o menu iniciar, que a gente está super acostumado a clicar, e aquela barra de ferramentas que fica embaixo ali, que a gente coloca atalhos dos programas, que a gente consegue maximizar e minimizar as janelas. Todas essas inovações foram trazidas pelo Windows 95. E ele também trouxe o conceito Plug and Play, que é utilizado no USB, que é você ligar um dispositivo no seu computador e não precisar instalar um driver e reiniciar o computador para poder utilizar. Você simplesmente pluga o dispositivo e já pode usar, tá? Como a gente faz hoje, por exemplo, com um pendrive, com um mouse. Imagina se toda vez que a gente tivesse que plugar um pendrive no computador, a gente tivesse que instalar um software específico para esse pendrive e ainda reiniciar o computador para poder fazer uso dele. Era um saco. O Windows 95 trouxe essa inovação do Plug and Play, que as coisas poderiam ser ligadas e já serem utilizadas. Foi nessa versão também que nasceu a famigerada Internet Explorer, que era muito utilizado antigamente, depois que outros navegadores começaram a aparecer e ganhar espaço no mercado, mas o Internet Explorer foi utilizado por muitos anos como o melhor ou até o único navegador de internet existente, tá? Então, esse aqui é o Windows 95. Vocês podem observar aqui embaixo o menu iniciar e a barra de ferramentas. Muito, muito utilizado. Depois veio o Windows 98, que também curiosamente foi lançado em 1998. E ele veio trazendo diversas novidades. Entre elas, o Internet Explorer 4 já era uma versão mais moderna do navegador, né? O Outlook Express, o Windows Address Book, Microsoft Chat, são coisas que já saíram no mercado. O que a gente mais marcou assim, foi o Windows Media Player, que foi utilizado por muitos e muitos anos, saiu de linha não faz muito tempo, junto com o Windows XP, e ele também trouxe o Outlook como seu gerenciador de e-mail. Nessa versão também, no Internet Explorer, você conseguia avançar e voltar as páginas, aquelas setinhas que ficam lá do ladinho da barra de onde você digita o site, e também veio a barra onde você digitou o site, que curiosamente nas versões anteriores não existia, tá? Então, também ele aprimorou bastante o suporte ao padrão USB, que foi passou a ser muito mais utilizado a partir dessa versão. Então, esse aqui é o Windows 98. Eu utilizei bastante o Windows 98. Eu não sou tão velha assim, mas eu comecei a usar o computador bastante cedo. Então, esse sistema operacional eu ainda utilizei bastante, tá? Depois do 98, foi lançado um tal de Windows ME. É o Windows Millennium Edition. Ele foi lançado nos anos 2000, porque trocou o milênio, né? Então, ele é a edição do milênio. Ele era uma porcaria, mas muito ruim mesmo. Ele é considerado até hoje a pior versão de Windows lançada. Eu não cheguei a utilizar ele, porque quando ele já foi lançado, ele já teve aquela fama de Windows péssimo, então eu nem coloquei ele no meu computador na época, tá? Ele trouxe o Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, um programa que a gente chama de Windows Movie Maker, que é bastante utilizado até hoje para fazer animação em vídeo.
Mas ainda assim, nada disso conseguiu dar jeito, conseguiu salvar esse sistema operacional que foi muito ruim. Esse aqui é o Windows ME, já mais parecido com os de hoje, bem simples também de utilizar, só uma interface gráfica um pouco mais rústica, né, mais antiga, mas ele era muito ruim. Depois do Windows ME, para salvar, veio o Windows XP. Ele foi lançado em outubro de 2001, vejam que foi um lançamento rápido. O Windows ME foi lançado em 2000, o XP já veio em 2001 e ela foi a que mais durou no mercado. A Microsoft parou de dar suporte para o Windows XP em abril de 2014, então ela deu suporte ao Windows XP durante 13 anos. E se vocês procurarem, ainda tem muitos computadores que utilizam o Windows XP. Ele é muito utilizado, porque ao contrário do Windows ME, o XP ele foi considerado a melhor versão do Windows até hoje, e eu ainda acho que é a melhor versão do Windows. É a que menos trava, é a mais estável, é a mais fácil de utilizar, ela é excelente, tá? Esse aqui é o Windows XP, acredito que muitos de vocês já possam ter utilizado ele. Depois do XP veio o Windows Vista. Uma droga. Não conseguiu ser pior que o Windows ME, mas era péssimo. Ele era super, super pesado. Pouquíssimos computadores rodavam ele. Você instalava ele no computador, o computador ficava lento, ficava horrível de utilizar. Sem contar que ele vinha com interface gráfica totalmente diferente do XP. Ele quis trazer um visual muito moderno, com transparência, com animação na hora de passar de um aplicativo para o outro. Ele também extinguiu a área de trabalho. Ele também colocou alguns gadgets na área de trabalho totalmente diferente do que era o Windows XP. E aí limitava muito as máquinas que rodavam ele, porque ele acabou ficando um sistema muito pesado devido a todas essas alterações visuais que foram feitas nele. Então esse aqui era o Windows Vista, eu acredito que vocês até possam ter utilizado, mas aí ele era assim, ele vinha, a troca de janelas era feita dessa forma, esses gadgets ficavam na área de trabalho, você podia adicionar, remover, colocar novos, e ele era bem, bem estranho. Depois do Windows Vista veio o Windows 7, já bagunçando tudo da sequência de nome de novo, né? Ele também foi um Windows muito bom, ele foi lançado em 2009, ele teve poucas mudanças visuais em relação ao XP, mas ele conseguiu ser mais eficiente, ele era mais rápido, trouxe algumas melhorias também, como encaixar a janela no topo ou lá embaixo, permitindo que as janelas se encaixassem mais fácil na área de trabalho, e algumas melhorias como sistema também. Esse aqui é o Windows 7, eu acredito que a maioria de vocês tenha utilizado, já é bem comum, uma interface bem amigável, como vocês podem ver, já tinha Google Chrome, as pastinhas já tinham mudado, bem mais tranquilo, tá? Depois do Windows 7 veio o Windows 8, que ele foi lançado em 2012, e ele foi a tentativa mais radical da Microsoft de mudar o sistema operacional. Ele veio porque ele queria formar um sistema híbrido para que ele pudesse ser utilizado tanto em notebooks quanto em tablets e no Windows Phone. Mas ele ficou muito estranho. Por quê? Porque se tirou o menu iniciar, que era super comum nos Windows antigos, vinha em todos os Windows antigos. Os programas deixaram de ser por ícones, eles vieram nos negocinhos chamados de tiles, que eram tipo esses quadradinhos que tem no celular, no Windows Phone, não sei se vocês já utilizaram, e não mais ícones de programa. Os usuários no geral não gostaram desse Windows, não conseguiram se adaptar, porque os usuários eles eram acostumados com uma determinada coisa, existia um costume, e o Windows 8 mudou tudo de uma hora para outra. Então, não foi muito bem aceito. Ele trouxe, como assim, uma das suas maiores novidades, o suporte ao USB 3.0 e a loja do Windows, tá? Esse aqui era o Windows 8, como vocês podem ver, muito diferente de todos os outros Windows lançados.
e ele não fez sucesso. Veio depois do Windows 8, o Windows 8.1, que ele trouxe algumas mudanças sutis, né, em relação ao Windows 8. E como a Microsoft viu que ele não foi bem aceito, o 8, ela trouxe algumas alterações, como trazer de volta o menu iniciar, e aí as pessoas podiam escolher se elas queriam utilizar a área de trabalho como era no Windows 8, ou se elas queriam utilizar a área de trabalho como era as antigas áreas de trabalho do Windows. Em relação ao desempenho do 8 para o 8.1, não teve mudança nenhuma. O que mudou mesmo foi a parte gráfica. O Windows 8 já trazia o menu iniciar de volta, os ícones, as janelas, tudo mais ou menos do jeito que era antigamente. Só que se você quisesse utilizar a versão, o visual do Windows 8 no 8.1, você conseguia também. Mas se você quisesse utilizar o visual mais antigo dos Windows, você também conseguia no 8.1. Então a Microsoft deu essa liberdade para o usuário escolher o que ele queria fazer. Por último, anunciado em 30 de setembro de 2014, o Windows 10 é o que está em vigor atualmente. Vocês podem ver que ele já está no mercado há muito tempo, né? Ele não trouxe muitas atualizações. Ele é o sistema operacional mais utilizado. Ele traz alguns recursos bem interessantes que tentou se adicionar no Windows 8 e não deu certo. Ele traz o modo tablet, que aí já é para utilizar com computadores touch, onde o teclado é destacável, tá? Ele está sendo bastante aceito no mercado, até porque já está aí há 7 anos sem ter nenhuma atualização. Ele acaba sendo utilizado também em um Windows Phone e um Windows RT, que ele é o Windows de servidor, né? E ele é bem aceito, o pessoal fala bem dele, tem análises positivas, e ele foi lançado em 29 de julho de 2015, desde então ele vem recebendo críticas bem positivas. Não sei se é porque o pessoal estava muito acostumado com o terror que era o Windows 8 e se acostumou bem com o Windows 10, tá? Ele é um sistema bonito, um pouco diferente, ele trouxe essa alteração no menu iniciar que mescla um pouco a alteração que eles quiseram fazer no Windows 8, de colocar os tiles aqui no menu iniciar, juntamente com o iniciar. Ele trouxe a Cortana, né, pra gente digitar o que a gente quiser e tal. Essa janela de tarefas um pouco diferente, mas ele está sendo muito bem aceito no mercado. Existe uma teoria que a Microsoft ela lança um Windows bom e um ruim, um bom e um ruim. É sempre assim. Começou desde lá do Windows 3.1, sendo que ele é considerado um bom. Os bons são considerados o 98, o XP e o 7. E aí tem os Windows ruins, que são os outros, né, que ficaram aí no meio. E o 10, ele está sendo classificado como um Windows bom. Então, espera-se que talvez a próxima versão de Windows que a Microsoft for lançar não vai ser muito boa. Mas talvez quebre-se essa sequência devido ao tempo que o Windows 10 está aí no mercado, né? E é isso, pessoal. A evolução dos sistemas operacionais da Microsoft, a grosso modo, foi essa daí. Foram esses os sistemas que foram lançados. Lógico, aqui a gente não entrou no mérito de sistemas operacionais para servidor e nem sistemas operacionais mobile, que são os de celular, tá? A gente só falou mesmo dos sistemas operacionais lançados para computadores comuns de casa. Então tá, muito obrigada pela atenção de vocês. Façam um resumo e vim para mim até a data especificada. Se ficarem com dúvidas, me chamem no grupo do WhatsApp para a gente poder resolver. Obrigada pela atenção, até mais!